Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Fazer a leitura do versículo 12 ao versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis quando se fala de falsificações. Agora, depois que tudo passou a ser produzido na China, então complicou. Você não sabe mais o que é original, o que é falsificado. Tem que ser um especialista para conseguir comprar alguma coisa lá na Shopee. Aliás, se você compra na Shopee, na AliExpress, você já sabe que é falsificado, né? Você já vai com o coração preparado. Mas tem sido cada vez mais difícil identificar, não é? Parece que falsificadores sempre estão um passo na frente da tecnologia de defesa. Então, quando o pessoal de informática, da TI, sempre fala que eles têm sempre um passo na frente, que os que lutam ali contra a segurança estão sempre correndo atrás das inovações que os falsificadores têm realizado à nossa volta com relação à segurança de informação e tantas outras coisas, como também produtos que nós consumimos. Mas falsificações não fica só em produto não, fica também em pessoas ficam fingindo ser coisas que elas não são e enganam muitos. Na década de 90, ali nos anos 2000, um homem fingiu ser filho do dono da Gol, e aí ele se deu bem, todo mundo acreditou, todo mundo pagou coisas para ele, ele foi para festas, as pessoas tratavam ele como filho do dono da Gol, aí até que um dia descobriram, ele deu entrevista, né, para programas de televisão de celebridade, um monte de coisa. O cara, rapaz, realmente ali falsificou adequadamente, de forma ali tranquila tudo, e aí depois descobriram, foi todo um escândalo. Mas isso foi nos anos 90, anos 2000, a gente não tinha rede social, a gente não tinha uma série de recursos para identificar falsificadores, é o que a gente pensa. Mas aí saiu recentemente até um documentário no Netflix do golpista do Tinder, que aí ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, saía conquistando mulheres. Rapaz, o cara viajava de avião particular, melhores hotéis, e as mulheres tudo apaixonadas, né, por ele, e tá lá, depois você assiste lá para ver, que mesmo num tempo de rede social, onde as informações, querendo ou não, chegam até nós, mesmo assim é difícil lidar com falsificadores. E quando se fala a respeito da fé, não é diferente. Tem um filme clássico do Steve Martin, que Fé Demais Não Cheira Bem, onde um falso pregador da fé, que usa todos os seus truques ali junto com sua namorada e uma rede de amigos, e fica passando por todos os Estados Unidos, enganando pessoas com espetáculos falsos e conseguindo extorquir dinheiro de fiéis enganados pelos seus ensinos. Então é difícil, não é fácil lidar com pessoas, com circunstâncias falsas diante de nós, por mais que a gente esteja num tempo de exposição
muito grande das pessoas, de muito acesso a conteúdo. Parece que tudo isso, na verdade, só atrapalha a nossa identificação de falsificações. E o nosso texto de hoje continua nesse rumo de lidar com os falsos mestres. O nosso texto de hoje, a partir do capítulo 2, o apóstolo Pedro começa a descrever, começa a falar a respeito dessa realidade vigente dentro da igreja, e o nosso texto continua justamente a tratar desse assunto que é de extrema importância para as nossas vidas, para a saúde da nossa igreja, para a saúde do corpo de Cristo. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é como identificar um falso mestre. E nós esperamos, que possamos sair daqui mais hábeis ainda e identificar um falso mestre. Como então identificar um falso mestre? É a pergunta que fica em nossos corações, lendo esse texto e realmente sendo exposto a tantas informações e pessoas à nossa volta que querem nos dizer como devemos viver, como devemos adorar o nosso Deus. Mas também, como foi tratado no sermão passado da nossa série, que a gente entende que há níveis de falsos mestres. A gente também entende que até nós, de certo modo, carregamos alguns ensinamentos falsos que redundam em prejuízo para as nossas vidas e para a vida das pessoas à nossa volta, em nossa comunidade de fé. Então a gente tem que ter em mente não somente esses falsos mestres caricaturados que a gente sabe que existem, mas também devemos ter em mente o nosso coração. O nosso coração, que como foi dito no último sermão dessa série, muitas vezes ele é autocentrado e ele se auto-engana com diversos ensinos que são falsos. Como então identificar um falso mestre? O nosso texto começa falando que é por sua irracionalidade. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. O apóstolo Pedro aqui começa a empregar palavras pesadas para caracterizar, para trazer ali de certa forma um retrato desses falsos mestres, chamando eles de animais irracionais, criaturas de instinto. A ideia aqui é justamente que quando a verdade, meus irmãos, é distorcida, quando a verdade de Deus é substituída pelas mentiras da heresia, isso inevitavelmente vai não somente levar ao nosso erro moral, ao nosso erro de conduta, mas também a um erro intelectual. Por isso que o apóstolo Paulo, ao falar sobre aqueles que rejeitam ao Senhor, que rejeitam o conhecimento de Deus, na carta aos Romanos, diz que eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não glorificaram como sendo Deus, nem deram graças ao Senhor, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 21 a 22. Animais, queridos, entregues aos seus instintos, vivendo ali por seus instintos, como animais que são entregues aos seus próprios prazeres, e a gente percebe como é destrutivo quando a gente trilha por um rumo teológico, onde a gente vai negando o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da revelação do Senhor, porque o objetivo do homem, ao se entregar a essas coisas, é o seu prazer carnal, e a sua tragédia é que no final, aquilo que ele tanto procurou, é aquilo que ele nem mesmo encontrou, que é o seu próprio prazer. É interessante que a gente vê assim que pessoas que são bem animalescas, que são bem irracionais, que são bem ali entregues aos seus próprios vícios, elas até parece que conseguem durante um curto intervalo de tempo usufruir dos prazeres que procuram. Mas parece que com o tempo, o excesso de exposição a esses prazeres, parece que no fim, a sua vida, a sua saúde, a constituição, a sua mente, o caráter, tudo é arruinado. E ele não acha mais prazer naquilo que ele tanto procurava. Se torna como se fosse um morto-vivo. E aí o texto diz, um animal selvagem, irracional, reforçado no nosso texto, justamente falando isso, naturalmente feito para a presa e para
destruição, porque assim são animais selvagens. Animais selvagens têm esse propósito, eles foram criados pelo Senhor para que sejam utilizados por nós como caça e alimento, e eles são feitos sim para a sua destruição, e o apóstolo aqui então usa essa ilustração para falar a respeito desses falsos mestres irracionais, entregues aos seus próprios instintos e que serão destruídos por causa da sua destruição. Eles são ignorantes, homens que não sabem do que estão falando e chegam inclusive a blasfemar em assuntos que não compreendem. No sermão passado foi dado um exemplo quando foi falar a respeito de autoridades espirituais, quando eles negam principados e potestades, quando negam autoridades, quando negam a glória, quando negam a existência de um mundo espiritual demoníaco, quando eles negam a ação de Satanás. E muitos hereges são assim, meus irmãos, falsos profetas são assim, eles têm ali, são bons de lábia, eles são perspicazes, então eles conseguem ali, com alguma forma de falar, eles enfeitam a sua forma de falar, eles enfeitam a sua forma de se expressar, e aí a gente olha, que rapaz inteligente, né? Rapaz, faz sentido o que ele está dizendo, mas o nosso texto diz que eles são ignorantes, que pessoas instruídas no santo evangelho do Senhor, ao ver esses discursos, por mais bonitos e elegantes que eles sejam, sabe que eles são falsos, porque, irmãos, nós não somos livres para criar as nossas próprias doutrinas, e esses homens faziam isso. Esses homens criavam seus próprios ensinos, a ponto de chegarem até a blasfemar, sem saber que estavam blasfemando contra o Senhor. E é notável que esses ensinos vêm sim vestidos, com essa linguagem impressionante, ideias revolucionárias. Olha só, tem um ensino aqui novo, tenho certeza que você nunca ouviu falar isso na sua igreja. Olha aqui, descobri a roda. 2000 anos de igreja, 5000 anos de Deus se revelando ao seu povo, e aí o cara chega dizendo que está inventando a roda. E aí muitas vezes, pela sua atração, pela sua forma de expressar, muitos caem nesses falsos ensinos, reinterpretações modernas de temas éticos da vida cristã, que muitas vezes são utilizados por esses falsos mestres, para que eles consigam ser uma desculpa para eles terem aval, para eles terem ali, de certo modo, um motivo razoável e uma desculpa para pecar e darem vazão aos seus instintos selvagens e animais. Esses falsos mestres queriam ser doutores, quando na verdade eram seres ignorantes. E o texto diz que eles vão receber injustiça por salário da injustiça que praticam. E aqui, quando a gente vê textos como esse, não tem como a gente não lembrar do ensino da Escritura a respeito do que o homem colhe, o homem semeia. Então esses falsos mestres, meus queridos, vão receber o salário da sua injustiça. Um salário completo de todo o mal e de todo o prejuízo e injustiça que eles praticaram e que geraram para as pessoas no meio do povo de Deus. Porque você se comporta como um animal selvagem, ignorante, conduzido por seus instintos, você será levado ao matadouro. Porque qual é o salário do pecado? É a morte. E aí R6 Pro fala com sabedoria que se você não se arrepender dessas coisas, você receberá o salário da injustiça, e o salário da injustiça é a morte. Por isso, meus queridos, cuidado com ensinos inovadores, cuidado com ensinos inovadores, cuidado com pessoas querendo inventar a roda. Já foi dito aqui que nós temos credos, documentos históricos que resumem a nossa ortodoxia cristã. Como presbiterianos, nós temos os nossos símbolos de fé, confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, que são fiéis interpretações das Escrituras que nós cremos. Então a gente precisa, queridos, desenvolver a prática que diante de ensinos novos, diante de ensinos duvidosos, a gente possa ir até esses símbolos de fé, a gente possa ir até as Escrituras para compreender como que a gente deve interpretar cada um desses assuntos que são colocados diante de nós.
Devemos ir e buscar auxílio dos nossos pastores, da liderança local, buscar uma boa literatura, porque, meus irmãos, não tem como ignorar o conhecimento de Deus e de sua revelação, porque isso vai nos deixar, como o texto diz, animalescos, selvagens. E isso é algo muito sério, porque nos torna nulo em nossos próprios raciocínios e nos dá um coração insensato. Então não devemos viver com insensatez. Cuidado com a insensatez no meio da igreja, que a gente está aqui às vezes aprendendo tantas coisas, mas aí irmãos vêm com ideias, né, que a gente, opa, que ideia é essa aí? A gente está lá no pequenos grupos da mocidade, volta e meia surgem umas ideias assim estranhas, mas aí a gente tem conselheiros lá no meio que sempre estão acolhendo, estão instruindo, estão trazendo a razão, porque é isso que a gente deve fazer, né? Como os bereanos, através do que a gente ouve, buscar nas Escrituras algo que valide o que está sendo dito, porque, queridos, sempre vão existir, como temos aprendido, falsos mestres do nosso meio, pessoas com discursos elaborados, pessoas com títulos acadêmicos, que vão querer intimidar você falando, não, na verdade não é assim, porque você aprendeu assim, mas na verdade o texto original, o texto daquilo, aquilo outro, porque estudos modernos dizem isso, dizem aquilo, e aí no meio dessa ignorância, relacionamentos são afetados por causa dessa insensatez, pessoas orgulhosas ignoram as instruções e começam a viver nos seus próprios achismos, os seus próprios instintos e sentimentos, brutos e racionais, na palavra do apóstolo. Por isso, cuidado com os falsos mestres. E nós podemos identificá-los, quando identificamos nele irracionalidade, negação da palavra do Senhor, negação do conhecimento do Senhor, negação das instruções claras a respeito do Evangelho do Senhor. E só o que tem, muitas vezes é isso e vai continuar acontecendo ao longo da igreja, como nós temos aprendido, homens que chegam com ensinos inovadores, falando que Cristo foi no inferno 3 vezes e viu não sei quem lá, e que Cristo, não, eu descobri tal coisa, fui no céu, fui arrebatado ao céu, voltei, e aí não, na verdade Jesus, não era isso que estão dizendo aqui, porque na verdade Jesus, então sempre vai existir no nosso meio esse tipo de pessoas, de falsos mestres que vão tentar nos dissuadir com seus instintos animalescos, com a sua irracionalidade. Então preste atenção ao que realmente é dito, não se engane com discursos bonitinhos, com postagens bonitinhas, vá à palavra do Senhor, vá aos nossos símbolos de fé, converse com pessoas maduras espiritualmente, e não seja orgulhoso de não aceitar a instrução, conduzindo assim uma vida de coração insensato. O texto continua nos ensinando também que podemos identificar um falso mestre por meio da sua moralidade. O versículo 13 continua dizendo que, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. É notável que embriaguez em pleno dia, até naquela época, para os pagãos era algo negativo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala assim que, olha, aqueles que se embriagam de noite, porque até para os pagãos, até para os ímpios, ficar enchendo a cara, ficar bêbado durante o dia era algo reprovável. E aí basta a gente lembrar que lá no Pentecostes, quando o Espírito desce, muitos eram acusados de estarem o quê? Embriagados em pleno dia. E aí Pedro então vai e defende a causa do Evangelho, explicando que aquilo não era embriaguez, mas era uma manifestação do Espírito, e por aí vai. Porque, meus queridos, esses falsos mestres, eles se comportavam de modo que escandalizavam até quem não era crente, praticando seus pecados à luz do dia, sem vergonha alguma.
A tradução da palavra prazer aqui realmente é aquela que dá origem ao termo hedonismo, que é uma teoria que o prazer é o supremo bem. É assim que eles viviam. Falsos mestres viviam dessa forma. O apóstolo Pedro está dizendo, uma filosofia de autossatisfação sem limites, uma filosofia do prazer em primeiro lugar, uma filosofia dessa busca incansável do prazer carnal, aí por meio de bebidas, comidas, vida sexual, um homem entregue aos seus próprios desejos carnais. Meus irmãos, Pedro está afirmando que esses falsos mestres, eles não tinham pudor algum, nenhum pingo de vergonha. Tão arrogantes que eles eram, se entregavam a pleno dia à sua luxúria carnal sem vergonha. E a tradução de luxúria carnal aqui é afeminado. E se no verso anterior ele fala a respeito de uma vida conduzida por instintos, como os animais, o texto então vai falar sobre esse estilo de vida afeminado. E quando a gente retorna a Romanos 1, quando o apóstolo Paulo afirma que esses homens estavam com um coração insensato, indo contra a sua própria natureza, alguns versículos à frente, quando ele diz que paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, Romanos 1, 27. Meus irmãos, esses são os falsos mestres de sua conduta moral, quais nódoas e deformidades, totalmente ali oposto do que é descrito a igreja de Cristo e o seu Senhor. Eles, em outra tradução diz, são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês. Moralmente reprováveis, deformados moralmente, estragando ali a reputação da igreja. Aí a gente acha assim que, não, mas isso parece algo distante. Mas, meus irmãos, basta ver como muitas vezes é o uso de rede social pelas aqueles que se dizem cristãos. Não tem pudor algum. Não tem pudor algum do que posta, das coisas que pratica e posta, e não basta fazer, ainda tem a alegria e se vangloriam de fazer em público a ponto de colocar ali para todo mundo ver. Então é bem comum, infelizmente, a gente ficar recebendo muitas vezes, pastor, você viu isso aqui? Aí mostra lá, Aí às vezes eles mandam, alguma coisa assim, aí eu, não estou enxergando, Aí se eu não estou enxergando é o quê? Estou bloqueado, aí não dá para ver. Aí eu... Então, sabe, a gente vê que essas coisas não são tão absurdas no nosso meio, de as pessoas, aqueles que confessam a fé no Senhor Jesus, não terem mais vergonha, não terem mais ali nem pingo de vergonha do que fazem e das coisas que fazem, estragando a reputação da igreja, moralmente reprováveis com as suas condutas, se regalando nas suas próprias mistificações. Então o texto continua falando que esses falsos mestres vivem dessa forma e inclusive se alegram em ficar enganando o povo de Deus, porque eles não fazem só para si mesmos, eles estão lá recrutando outros irmãos, como veremos adiante. E o texto diz que eles estão lá se alegrando, pelas coisas que fazem, se alegrando em enganar aqueles à sua volta, enquanto banqueteiam junto convosco. Então tinha, na época da igreja primitiva, uma festa bastante conhecida, que era a festa ágape, onde havia ali um banquete, uma celebração da ceia do Senhor. Então a igreja se reunia para fazer um grande banquete, muitas vezes, depois desse banquete, tinha uma celebração da ceia do Senhor, e esses falsos mestres estavam lá no meio, vivendo de maneira animalesca, com ensinos irracionais, a plena luz do dia, dando vazão aos seus desejos carnais, e estavam lá no meio do povo de Deus, celebrando e se divertindo,
com os olhos cheios de adultério e incansáveis, insaciáveis no pecado. A ideia aqui buscando uma vítima, com os olhos ali procurando quem que eles iriam recrutar para fazer parte também do seu grupo. Terrível isso, né, meus irmãos? Terrível isso, porque às vezes no meio da igreja não basta eu viver de maneira dissoluta, não basta eu viver de maneira reprovável aos olhos do Senhor. Eu fico procurando quem vai ceder, quem vai acabar, né, por causa do meu carisma, por causa da minha habilidade, por causa de uma série de fatores, quem vai comigo para que eu também conduza por esse mesmo caminho de impiedade. Libertinos, meus irmãos, libertinos com os olhos tão grandes que nunca se fartavam de pecar, engodando almas inconstantes, seduzindo ali os fracos na fé, seduzindo ali os inconstantes, seduzindo os instáveis e os imaturos no meio do povo de Deus, porque esses homens são exercitados na avareza, eles são mestres na ganância. O texto reforça que é algo que eles praticavam de maneira diligente, porque o termo usado aqui é o mesmo termo usado para atletas daquela época que precisavam se preparar para competições. Então aqui esses falsos mestres, eles estão preparados para fazer o povo de Deus cair. Precisamos, meus irmãos, ficar atentos a esses homens avarentos, exploradores da fé, que fazem do dinheiro o seu ídolo. O texto também usa aqui uma ilustração que remete à ideia da pesca, onde eles jogam a isca, e aí o peixe desatento, o peixe instável, vai lá, morde a isca. Tiago também usa nessa mesma ilustração, quando fala a respeito de como que o pecado surge, primeiro partindo de uma cobiça, de um desejo, e essa cobiça vai criando forma, até que finalmente tem a prática do pecado. Você conhece alguém assim, à sua volta? Alguém que vive baseado em seus próprios instintos? Alguém que não se preocupa com a sua conduta e com a sua moralidade reprovável, inclusive conta vantagem a respeito disso, e fica recrutando outros à sua volta? Cuidado, porque o texto não se refere a alguém de fora, um ímpio, aos pagãos. O texto se refere, queridos, a pessoas dentro da igreja, pessoas que confessaram um dia publicamente a sua fé, a pessoas que um dia receberam talvez o sacramento do sinal da aliança com Deus, o batismo, pessoas que participam e participaram da ceia do Senhor. Cuidado e se afaste dessas pessoas. Se você tem um amigo, adolescente aí, o jovem, se você tem um amigo que fica dizendo que é crente, mas que fica com um estilo de vida moralmente reprovável, se afaste, não seja ingênuo, porque ele está lá para isso, para jogar a isca e você seguir no mesmo rumo que ele, com essas práticas moralmente reprováveis diante do Senhor. Esses homens, esses falsos mestres, eles são o que nós chamamos de antinomistas, contrários à lei do Senhor, porque eles negam a moralidade do Senhor. Porque, meus irmãos, o cristianismo é uma religião ética. Há uma moralidade que nós devemos seguir, há uma moralidade que nos conduz. No Antigo Testamento, resumida nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, resumida em 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao nosso próximo. Mas a nossa religião, ela possui uma ética. Obviamente que nós não praticamos essa ética para ganhar o favor do Senhor. Mas a partir do momento que justificados pelo Senhor nós somos, alcançados pelo Senhor nós somos, certamente unidos a esse Cristo, sendo morada do seu Santo Espírito, haverá transformação na nossa vida. E nós iremos ali cada vez mais amar
a essa lei do Senhor que reflete o seu caráter e vamos buscar viver de maneira a agradar e honrar o seu santo nome. Então nós não podemos negar que o cristianismo é sim uma religião ética, de moralidade e de condutas que podem ser e que são reprováveis se elas não estão de acordo com essa ética. Mas o que faz então? Qual é a diferença? A gente lê um texto desse, qual é a nossa diferença para os hereges então, para os falsos mestres? Porque nós também cometemos pecados, óbvio que não nos orgulhamos dos nossos pecados, como esses falsos mestres fazem, mas nós cometemos pecados, nós também lutamos contra os nossos pecados ali constantemente, aí você resolve às vezes um pecado, aí surge outro, aí você descobre outro, é uma guerra que só vai acabar segundo a própria Escritura, quando Cristo nos levar à sua presença ou quando Ele voltar, quando nós seremos plenamente santificados e então glorificados. Qual que é a nossa diferença então para esses hereges? Por que eles são descritos como nódoas e deformidades, mas a igreja do Senhor, por mais que cometa pecados, são descritos como puros, santos e sem máculas? Porque Cristo justifica o seu povo. Meus queridos, essa é uma doutrina cara para a reforma protestante, justificação pela fé, a realidade de que apesar dos nossos pecados, quando Deus nos olha, Ele olha Cristo Jesus e a sua justiça, não os nossos pecados, não as nossas faltas, não as nossas máculas, mas a justiça conquistada e doada e entregue para todos aqueles que professam a fé nele. Então isso deve nos animar de que precisamos lutar contra os nossos pecados, nos envergonhar dos nossos pecados, porque a identificação de um falso mestre é o oposto disso. Eles se orgulham, eles se alegram e não têm vergonha alguma das práticas que cometem. Como então identificar um falso mestre? O texto diz: pela sua irracionalidade, pela sua vida animalesca, também pela sua conduta reprovável, por uma moralidade pecaminosa e por fim, por sua apostasia. Versículo 15: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, eles abandonaram o caminho reto, se extraviaram. Aqui, Pedro está dizendo, está nos trazendo esse conceito de apostasia, algo ali daqueles que um dia estiveram no nosso meio, viveram no nosso meio, mas rejeitaram essa fé, rejeitaram a confissão que fizeram, homens e mulheres que um dia estiveram de frente aqui conosco, prometendo amar ao Senhor, assumindo uma aliança diante de Deus e dos homens, mas que depois rejeitaram tudo o que professaram. É o joio no meio do trigo, não tem como a gente negar que isso vai continuar existindo no meio do povo de Deus. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, em algum momento, esses falsos mestres, eles vão abandonar o reto caminho, eles vão deixar esse reto caminho e vaguear em trevas. Como ilustração, ele conta aqui, o apóstolo Pedro, a história de Balaão, que está lá registrado no livro de Números, filho de Beor, um profeta cego por amor ao dinheiro que se desviou do caminho certo. E, irmãos, aqui o que Pedro quer reforçar é justamente isso. Ele não quer dar uma exegese detalhada a respeito do dom profético de Balaão, mas ele quer falar aqui o pecado, falsos ensinos, ser animalesco, uma moralidade reprovável, nos deixa cego, meus irmãos, nos deixa cego para a vontade do Senhor, porque Balaque, que era o rei de Moabe, manda chamar então Balaão, porque ele fica sabendo do exército de Israel, e a fama de Israel já estava se espalhando.
destruindo exército, invadindo locais. E aí então Balaque fica com medo, pede para chamar Balaão, oferece uma grande fortuna para Balaão, para que ele então profira maldições contra Israel. E então Deus vai até Balaão e fala: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. E aí Balaão entende o recado. Aí ele fala: não vou com vocês, porque Deus disse que não posso, amaldiçoar esse povo aí. Mas aí Balaque continua insistindo, e Balaão então, pela sua avareza, por seu amor ao dinheiro, é seduzido pela oferta do rei, pega a sua jumenta e vai em direção ao rei para amaldiçoar Israel. E aí nesse momento então a jumenta vê ali no caminho um anjo com a espada, e então essa jumenta para. Balaão então começa a praguejar contra essa jumenta então continua ali querendo se desviar do caminho, indo para o campo. Balaão então começa a açoitar essa jumenta, até que então Deus faz a jumenta falar, e começa o diálogo tão conhecido no meio evangélico de Balaão e de sua mula, até o ponto então que finalmente Deus abre os olhos de Balaão. Balaão vê o anjo com a espada, e então ele se inclina em terra, se inclina e se prostra com o rosto em terra. Números 22, 31. O texto também continua depois mais à frente, falando que Balaão, beleza, não praguejou, não amaldiçoou o povo de Israel, mas aí ele também conduziu o povo por uma estratégia ali indireta, conduzindo o povo à idolatria e ao adultério. Então ele faz uma nova tentativa. O que Pedro está nos lembrando, meus irmãos, é que os falsos mestres também estão tentando atrair o povo de Deus, a igreja, para um compromisso moral e teológico cheio de adultério e de idolatria, que nos afastam do caminho do Senhor, que vão nos seduzir para pecar contra o Senhor, e que vai funcionar muitas vezes com aqueles que são instáveis e imaturos, levados por todo vento de doutrina. Então o cerne da história de Balaão é que ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. Balaão não era ignorante à vontade de Deus, como os falsos mestres também não são. Mas o seu desejo de lucro pessoal o conduziu a abandonar a vontade do Senhor e a seguir por um caminho de apostasia. Pedro usa essa história porque já traça esse paralelo também até entre a ganância de Balaão e dos falsos mestres. E vai até ainda além, quando a gente pensa que Balaão foi parado por uma mula, e também depois ao enxergar esse anjo com a espada. E aí também nós podemos lembrar, e os falsos mestres iam ser avisados disso, e nós podemos encontrar esperança e encorajamento nessa realidade, de que esses falsos mestres também vão ser parados, meus irmãos, por mais terríveis que eles sejam no nosso meio. Mas dessa vez não será um anjo com a espada, mas Cristo Jesus, dando cabo da vida deles, punindo eles por todos os seus pecados, por toda a sua libertinagem e imoralidade, por todo o dano causado ao povo do Senhor. O plano do nosso Deus não falhou, meus irmãos. Não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Por mais que o falso mestre tente, a bênção do Senhor repousa sobre o seu povo. Isso deve nos trazer conforto e encorajamento de enfrentar esses falsos mestres. Deve nos trazer ousadia de saber que Deus não mudará os seus decretos em favor daqueles que estão unidos a Cristo. Falsos mestres não conseguirão levar os seus intentos até o fim, porque Deus se colocará entre ele e a sua igreja. Falsos mestres, muitas vezes difíceis de serem identificados, porque só posta na rede social as coisas boas, Ninguém conhece a vida do cara ali no dia a dia para saber como ele é. Falsos mestres, muitas vezes com discursos bonitos, mas que são irracionais, insensatos de coração, que vivem de maneira animalesca, conduzindo uma vida reprovável, negando a lei do Senhor. Deus dará cabo de todos eles, para a honra e glória do seu santo nome, e para benefício de nós,
que fazemos parte do seu povo. Amém?